Olá, olá, tem alguém aí? Olá, pessoal. Deixa eu marcar algumas pessoas aqui. Olá. Vamos aguardar um pouquinho, um tempinho pro pessoal chegando. Tá todo mundo bem? O Marcos já tá aqui, né, Marcos? Marcos Ferreira, o Carlos Samora, o Wagner, a Priscila. Agradeço a todos, tá certo, gente? Que estão aqui com a gente. Olá, Marcos Ferreira. Bom, dando um tempinho para mais gente chegar. Bom, gente, para quem não me conhece, eu sou Michele Lemos, tá? Sou pedagoga terapeuta e hoje nós teremos uma visita aqui muito importante e muito pertinente ao assunto, que é o membro da Comissão de Proteção à Criança e ao Adolescente, é o Marcos Ferreira, tá? Candidato esse que eu tô apoiando de Nova Iguaçu, sendo que eu sou da cidade de Nova Iguaçu, do Rio de Janeiro. E o Marcos tem se candidatado para conselheiro tutelar do bairro de Comendador Soares. E hoje a gente vai estar falando sobre o que o conselheiro tutelar faz, a incumbência também do Ministério Público, o seu crivo na seleção do conselheiro tutelar. Ele vai estar falando um pouco como se diz, da proteção das crianças e do adolescente também. E o Marcos, ele é uma pessoa assim, altamente capacitada para poder assumir o título de conselheiro tutelar, ao meu ver, porque o Marcos já desenvolve um projeto com crianças e adolescentes, tá certo? Há anos. E tem a comissão dele, tem várias pessoas envolvidas nesse projeto lindo que tem ajudado. E agradeço a todos que estão aqui. Tem também outros Facebook atrelados. Tá certo que não acusa aqui o número de visualização, mas independente disso, se eu alcançar uma pessoa aqui, estou muito feliz, tá? Então, eu venho falar desse objetivo, por que nós marcamos hoje essa live sobre o Conselho Tutelar? Porque amanhã, gente, é a votação para o Conselheiro Tutelar. E eu, Marcos, que vai entrar daqui a pouquinho comigo, que eu vou convidar, a gente ficou altamente triste porque é o que acontece. A mídia faz lá aqueles lances, né, vamos dizer assim, a grosso modo, no senso comum, né, lança o Crianças Esperança, aquela toda promoção de que protege a criança, de que gosta de criança, aquela coisa toda. Mas a gente fica altamente triste e a gente se remete para dentro da gente a se perguntar a certo ponto. Se tem um Criança Esperança e eles falam tanto em proteção à criança ou ao adolescente, por que não divulgar, né, essa importância das eleições de amanhã, do dia 6 de outubro, em todo o território nacional, para a escolha do conselheiro tutelar? E a gente chegou à conclusão de que não é interesse deles, essa é a verdade. Porque se fosse uma votação de políticos, que seja, eles iam entrar, né, como se diz, a favor de algum partido e aquilo ia favorecer eles em alguma coisa. Mas como é algo que não favorece de forma diretamente a mídia, eu não vou citar nome aos canais, você já, né, na sua subjetividade, vocês já fazem a menção mais ou menos de qual canal seja, e pra gente não ser antiético, né? E aí, em detrimento a esse ocorrido, eu e o Marcos tivemos a ideia de fazer novamente uma live sobre o Conselho Tutelar, pra gente poder estar dizendo sobre biometria, quais são os documentos que devem ser levados amanhã, tá certo? Sobre o horário, e vai ser uma live bem rapidinha e bem didática, tá certo? Quero deixar aqui, primeiramente, antes de eu chamar o Marcos, um anúncio que eu tô para fazer uma live também no dia 19 do 10 também sobre o caso Flor de Lis, e aqui eu vou estar discorrendo no que tange aos aspectos constelares sistêmico familiar. Vou estar dizendo o que encarreta você adotar várias crianças ao mesmo tempo, vou estar dizendo com fim terapêutico e jurídico, tá? Sobre obstrução de prova, caso de tutela, de adoção, essas diferenciações. Não julgando fatos, porque não cabe a mim julgar fatos, porque o único que preside sobre as provas, né, e direciona o inquérito policial é o delegado, né, e quem julga lá é o juiz. Então não tem incumbência nem para um nem para outro, então aqui a gente vai estar falando apenas aos aspectos sociais, tá certo?
E como tem acontecido muitos abusos sexuais, muitas torturas não, maus tratos às crianças, ao adolescente, então a gente se remeteu a essa live de estar mostrando para vocês a importância de vocês irem amanhã, voltarem no conselheiro tutelar, porque o que acontece? Teve gente que já veio no Messenger ou mesmo durante a live anterior e disse, que sempre vem alguém assim com esse discurso, né? Eles fazem a comparação à candidatura de um político. Disseram assim, é o pensamento de uma pessoa que disse no discorrer da outra live, pode ser o pensamento de alguém que esteja aqui com a gente. Disse, Michele, eu não vou lá para poder votar, sendo que depois eles não fazem nada pela gente. Ou seja, o conselheiro tutelar, gente, ele é bem diferente do político, tá certo? Não é ele que vai ser eleito e vai ter que fazer pro povo, independente se o povo ir lá e correr atrás de seus direitos e aquilo que põe em prática aquilo que está na lei. Ele vai pôr em prática aquilo que está na lei, uma vez que a sociedade, a comunidade em volta ali, vai lá para denunciar algum caso de maus tratos, de abuso sexual, de exploração sexual, situações vexatórias, de constrangimentos que, né, colocaram à disposição criança e adolescente. Então, ou seja, quebra aí com todo o pensamento pragmático de vocês de, eu vou votar e eles não vão fazer nada pela gente, ou seja, o Conselho Tutelar está lá como órgão permanente e como órgão autônomo e fiscalizado pelo Ministério Público, esperando vocês, moradores daquela localidade, para ir lá fazer a denúncia, para que eles possam atuar, para que eles possam, de fato, levar a polícia no local, fazer toda a averiguação de fatos e fazer a denúncia juntamente ao Ministério Público. Tá certo? Então, eu vou chamar aqui o Marcos. Deixa eu ver aqui onde que eu chamo. O Marcos, repetindo, é um membro da Comissão de Proteção da Criança ao Adolescente. Tá certo? E é ele que vai fazer a live juntamente com a gente. Já cheguei aqui, já aqui para apresentar, tá bom? Descontraído, bem gostoso, tá certo? Quero agradecer a todos que estão aqui com a gente, os demais do outro Facebook. Mentira que você tá de rosa. Boa tarde. Boa tarde, Marcos, tudo bem? Boa tarde, Michele. Boa tarde a todos que estão nos assistindo. Oh, meu Deus do céu. Esse é o membro da Comissão de Proteção da Criança e do Adolescente. Mas ficou bonito de rosa, né? E coincidiu que eu tô de rosa. Isso. É conscientização, né? A conscientização não está apenas na cor, mas está naquilo que nós nos pronunciamos, né, que a gente vai pronunciar, e aquilo que nós divulgamos a respeito da conscientização que deve ser feito todos os exames. Verdade. Então fica aí mais um recadinho, né? Em especial as mulheres que têm que fazer o autoexame. Marcos, eu queria que você primeiramente se apresentasse para os demais que estão aqui. Pessoal, a maioria veio para a segunda live, teve gente que não veio para a primeira. E aí eu pedi para você primeiro se pronunciar a respeito do que você faz como educador social. Fica à vontade. Primeiramente, boa tarde, Michele. Quero agradecer o privilégio de estar aqui. Agradecer a Deus por esse momento, onde fui convidado por você, né, de estar aqui nessa live, é de suma importância. Agradecer a todos os meus apoiadores, a diretora Sandra, que está nos assistindo, a Giane, e o pessoal que também faz parte da comissão, o pessoal que nos apoia aqui no projeto, a equipe, o comando, e como foi falado a respeito da nossa candidatura desde lá de agosto, onde nós começamos essa candidatura. Não tem sido fácil, não é fácil. Ser um candidato ao conselho não é fácil, né? Nós pensamos às vezes, está colocando tantas coisas ali no Facebook, mas é algo tão restrito. Nós temos que também seguir as normas, as diretrizes que é dada para o Ministério Público, a comissão, o CMDCA, e o CMDCA junto a nós que somos candidatos. Então, é uma candidatura muito restrita. A gente tem que obedecer, a gente tem que viver aquilo que realmente eles delegam para nós fazermos, para que possamos ter uma eleição muito correta. E eu tenho certeza que amanhã vai ser uma eleição em todo no qual é todo o território nacional, e onde aqui em Nova Iguaçu nós temos certeza que vai ser algo de suma importância para todos. Como já antemão aí a Michele já tinha falado a respeito de quem eu sou Marcos Ferreira, sou candidato aqui do bairro de Comendador Soares, no município de Nova Iguaçu. Meu número é 405. Sou da comissão, sou membro da comissão, sou educador social, sou orientador familiar, sou da Comissão Especial da Defesa da Criança e Adolescente,
e nós temos a responsabilidade, mediante, Michele, no qual onde nós cuidamos de criança, na defesa e proteção da criança e adolescente, quando nós cuidamos, orientamos criança e adolescente, nós não estamos cuidando de criança e adolescente, nós estamos cuidando da criança, adolescente e família. Então, antes de eu ser pai, antes de aqueles que é pai, aqueles que é mãe, antes de eu ser pai, eu fui filho. Então, sei a necessidade que é da criança junto à família. Então, tem que ter a parte educacional, tem que ter a orientação, e nós fazemos essa parte de orientação familiar e a parte de orientação para viver e vivenciar na sociedade. Então, é de suma importância isso. Então, por que não vim a candidato ao Conselho Tutelar daqui? Que já temos, não vou dizer experiência, porque eu vou dizer, a gente tem uma prática. Então, se nós adquirimos prática, a gente adquire automaticamente uma experiência no convívio. Não adianta eu ter somente no papel, mas nós temos um convívio com a criança, com o adolescente e a sua família. Então, é de suma importância eu estar vindo também a candidatura ao Conselho Tutelar. Verdade. E Marcos, quando você diz que você está sob o crivo do Ministério Público, de toda a sua fiscalização, é bom a gente deixar bem claro, né, bem explicadinho para o pessoal, que lá na lei tem aqueles 3 requisitos, né, para o conselheiro tutelar, né, que está lá expresso, né, ou seja, escrito, que é maior de 21 anos, aquele também vai se candidatar ao maior de 21 anos, que tem idoneidade moral, e aquele que mora naquele município, né? Só que quando você falou que está sobre o crivo, a fiscalização do Ministério Público, é as pessoas entenderem também que é todo procedimento, todo processo seletivo, né? Por conta do Ministério Público, é algo muito sério, tem uma averiguação também de precedentes criminais também, a conduta da pessoa em sociedade. Eu queria que você falasse um pouquinho aí para o pessoal que está chegando agora. Sim, Michele. Primeiramente, nós entramos com a documentação. Uhum. E nós assim, os candidatos que vêm, faz um serviço, um trabalho voluntário, ele entra com a documentação de que nós temos a lei 9.608, assinado pelo nosso ex-presidente Fernando Henrique Cardoso, no ano de 1998, que é a lei voluntariado. Então, nós entramos com a parte de documentação com essa lei. E com a lei em si, com o voluntariado, nós também entramos com a parte de atividades exercidas em si, aqui no município, junto ao Ministério Público, a CMDCA e o Ministério Público, ou seja, o Ministério Público e CMDCA, ele vai exigir que nós fizéssemos 3 anos, ou seja, comprovar 3 anos no sócio-educativo. Então, eu já fiz o semi-aberto, hoje eu já faço um disciplinar. Então, assim, tem que comprovar que fez 3 anos, né, tem atividade com criança e adolescente, e nessa comprovação, nós também temos que apresentar as documentações jurídicas, no qual nós temos que ir ao fórum, pedir a documentação e essa documentação que sai, que se tem pendência na parte também, se responde algum inquérito, então tem que estar todo certinho, conforme o Ministério Público pede, regindo a lei. Então, assim, passando por essa etapa, sendo aprovado agora junto ao CMDCA, junto ao Ministério Público, nós vamos fazer uma prova. A prova, ela é do ECA, e português objetiva e discursiva. E passando na prova, nós agora temos a terceira etapa, no qual nós vamos agora para a sociedade, a escolha da sociedade. Que legal, então dá para a gente ver que a seleção é bem metódica, bem rígida, né? Bacana. E sobre a documentação do pessoal levar amanhã, que é uma votação em todo o território nacional, né? Qual o horário, qual é o documento que a pessoa tem que levar, Marcos? E quais são os estados, assim, acho que é muito difícil da gente falar quais são os estados que têm biometria ou não, né? Mas aqueles que não têm, como proceder, você pode explicar para a gente, por gentileza? Sim, primeiramente, Michele, em relação a... Vamos começar agora do pessoal, né? O eleitor ou a eleitora. Aqui no município de Nova Iguaçu não é obrigatório, não entrou ainda na obrigatoriedade. Só em 2022. Em 2022 vai se entrar a obrigatoriedade da biometria. Então, amanhã, o eleitor e a eleitora, ela pode ir ao polo de votação. Ela pode ir com o seu título, ela pode ir com um documento com foto, a identidade, o RG,
ela pode ir com passaporte, ela pode ir com habilitação, um documento em si que comprove que é ela que está indo lá votar e é ele que está indo lá votar. Então, aqui não está na obrigatoriedade, porque muitos têm dúvida ainda. Eu não fiz a biometria, eu posso votar? Pode votar, porque aqui no município de Nova Iguaçu ainda não entrou a obrigatoriedade da biometria. Então, se você não fez ainda, você que está nos assistindo aí, está ouvindo, está vendo essa live, ainda não entrou a biometria. Não é obrigatório aqui no município de Nova Iguaçu, só em 2022. Michele, outra coisa que está sendo muita dúvida. A dúvida também, por isso que eu estou indo aos lares, eu estou indo nas famílias, para falar a respeito do conselho, a necessidade do conselho, por que os conselheiros, a função do conselheiro. Por quê? Tá tendo uma dúvida sobre o polo de votação, os locais de votação, porque é uma eleição diferenciada, não é uma eleição conforme nós temos que ir lá, que é obrigatória, e são os locais, né, que nós sabemos que tem os locais de votação, por exemplo, nas escolas, no CIEP, repartições até particulares também tem votação. Mas só que essa eleição para conselheiro, existem os polos de votação. Os polos são regidos pelos locais. Então, os eleitores daqueles locais, eles são designados para estar nos seus polos de votação. Por exemplo, eu tenho publicado sempre o meu folder. Aqui está meu folder. E aqui você pode observar, no lado esquerdo, é onde são os locais de votação normal. Ou seja, os locais de votação aonde os eleitores vão na votação normal. E aqui são os polos no qual eles são designados para cá, para votar aqui. Entendi. Então, nós temos o polo 1, que são os eleitores daqui, o polo 2, que são os eleitores daqui, o polo 3 são eleitores daqui, e os eleitores daqui são nos polo 4. Então, a dúvida, porque se você for no local que você vota, você que está me ouvindo, você que está me vendo, se você for no polo que você vota e você não conferir aqui, amanhã ele vai estar fechado. Possa ser que você vota no polo mesmo. Você é eleitor do mesmo, aqui mesmo do polo. Então lá vai estar aberto e as urnas vão estar lá. Então tem que ficar atento, por isso que nós estamos explicando, para a pessoa não ficar com dúvida. Para chegar amanhã e lá no local que você vota, e lá não é o local que é o polo de votação. Aí você tem que se dirigir, aí você chega lá, está fechado, você vai para casa, você vai embora, você não vai votar, você não vai praticar lá o seu ato da cidadania. Entendeu, Michele? Então, essa aqui está sendo uma parte dificultosa de algumas pessoas entenderem, porque não é uma divulgada. Mas há 4 anos atrás não tinha divulgação das eleições de conselheiro. Então, as pessoas estão se habituando agora, estão se atualizando conforme está sendo. É por isso que eu estou indo nas casas, visitando as famílias, falando a respeito da eleição de conselho, do conselho tutelar. Porque é de suma importância você sair da sua casa amanhã e votar no polo, porque quando você chegar no polo de votação, quando o eleitor chegar, no caso eu aqui eu voto, eu sou eleitor do bairro de Comendador Soares e sou eleitor do Colégio Comendador Soares. Então, o Colégio Comendador Soares, eu chegar lá amanhã, vai estar fechado. Eu vou ter que ir no CIEP 117. Então, o CIEP 117 vai ser o polo de votação. O polo de votação, que é o polo 1. Então, o polo 2 já é para outros eleitores. Agora, o polo 3 também vai ser para outros eleitores. E aqui estão os endereços que eu tenho colocado para você seguir e ser designado para lá. E totalmente para lá. E outra coisa, Michele, outra coisa, antes de você entrar na sua fala, eu queria também falar com as pessoas, que muitos vão estar lá amanhã. Está abrindo aqui para você poder falar. Tá, que muitos têm carro, um vizinho tem carro, um amigo tem carro, e às vezes a pessoa não vai estar lá, ou seja, não vai sair da sua casa devido o sol estar quente, devido ser uma boa distância, mas essa pessoa vai. Pede a ela uma carona, pede a ela um apoio, eu tenho certeza que ela vai te ajudar e vai te levar lá também, junto ali, dar seu voto lá de confiança e de responsabilidade nessa pessoa, no qual eu te peço nessa live. Tá bom, Michele? Tudo bem. E Marcos, não sei se você acompanhou aí antes de você entrar, eu falando que tinha uma pessoa também que no decorrer da última live,
Uma pessoa até escreveu assim, seria a frase da pessoa, mais ou menos, né? Pra gente poder tirar a dúvida de quem tá aqui com a gente. Porque pode coincidir de ter a mesma dúvida, né? A pessoa usou a seguinte frase: ah, eu não vou votar em vocês porque. Não sei se você lembra dessa frase. Porque se Sim, eu votar em você, você é igual aos outros políticos, ó, igual aos outros políticos, e depois que eu votar em você, você não vai fazer nada. Então, ou seja, as pessoas, né, sem conhecimento disso, de que a votação para conselheiro tutelar é totalmente diferente, você ir lá votar no político, porque o que acontece? É você sair da sua casa, fazer a participação, né, comunitária, se deslocar, ir lá votar, mas o conselheiro tutelar ele não vai sair dali para poder rodar como se fosse um político, para ver o que deve ser feito sem alguma denúncia. Ou seja, é a localidade que a pessoa local que vai se deslocar, vai lá para fazer a denúncia, né, vai lá para discorrer algum fato para vocês, e partindo disso é que vocês, né, vão procurar como se diz, os procedimentos corretos, né, juntamente com a polícia e o Ministério Público. Então, eu queria que você discorresse mais ou menos isso pra gente. Por quê? Porque isso é muito confundido. Porque as pessoas acabam, isso. como se diz, associando as coisas e achando que não vai votar por conta disso. Então, gente, não é uma votação política, tá? Claro que tem um cunho político, né, porque a gente escolhe alguém e defender algo na sociedade tem ali uma abertura, uma abordagem política, mas não é um político diretamente que a gente está votando, né? E eu queria que você explicasse isso pra gente. O dever, a incumbência, né, do conselheiro tutelar e o que implica da pessoa ir lá votar, o que vai melhorar, como que melhora isso, como que as pessoas se achegam a vocês, né? E no caso vai ser agora do conselheiro tutelar, que se Deus quiser vai dar tudo certo. Aí eu deixo em aberto aí para você o que você quiser falar. Sim, Michele, lembrando a todos aí que estão nos ouvindo, os eleitores, e nós que somos candidatos, né, que eu sou candidato, temos candidatos também, nós trabalhamos da seguinte forma: é o Ministério Público junto ao CMDCA. O que é o CMDCA? Comissão Municipal de Defesa da Criança e Adolescente. Então, o conselho e os conselheiros. Uhum. E quando se é escolhido a forma da votação, o conselheiro ele não é algo partidário, não é partido. Não é partido político A, não é partido político B. Ele é um representante daquela sociedade que vai defender, né, a criança e o adolescente na vulnerabilidade aonde a criança sofre os maus tratos, o abuso sexual, pedofilia. Então, isso que foi colocado, eu lembro sim, na nossa primeira live, a pessoa falando que não ia voltar para agradecer, e sendo que o conselheiro, ele não tem como fugir, né? Ele trabalha no próprio bairro, ele trabalha na própria região, ele não tem como. Se ele é o conselheiro escolhido pela sociedade com os maiores, né? São 5 que entram, né? São 5 titulares que vai exercer a sua função, são os mais votados, e ele não vai ser parado na rua para ser apontado por alguém e dizer que foi ele que colocou. Não pode ser assim. Quem colocou foi a sociedade como um todo. Eu não posso ser colocado por uma pessoa. Ah, o fulano de tal me colocou lá. Não, a sociedade que me colocou. A sociedade, ela se organizou, a sociedade saiu pela manhã num domingo ou pela manhã numa tarde, ela foi lá, depositou o seu voto, ela foi lá, colocou o número e confirmou naquela urna e disse: eu confio nessa pessoa, vai estar me representando para defender a causa da criança, do adolescente, na sua proteção e na sua defesa, junto ao Ministério Público e se os órgãos de direitos. Então, assim, a necessidade da pessoa, ou seja, do eleitor sair amanhã é de suma importância, porque se a pessoa que entra, ela pode oferecer. Por exemplo, eu na minha candidatura, eu não posso oferecer que eu vou dar campo de futebol, eu não posso oferecer que eu vou dar cesta básica, eu não posso oferecer que eu vou dar roupa para criança, eu não posso oferecer nada disso. Eu não posso oferecer porque até então o conselheiro não é aquele que vai representar para oferecer alguma coisa à sociedade. A sociedade que estará junto com ele para defender os maus tratos, a abuso sexual e a pedofilia e até mesmo cárcere privado. Então, essa é a responsabilidade de quem? Da sociedade e do conselheiro, porque o conselheiro não trabalha sozinho, Ele trabalha com a sociedade, o quê? Em denúncia.
denúncia. Então, a pessoa denunciando, uma pessoa denunciando vai até o conselho, o conselheiro ele vai até aquele local para saber o que está acontecendo e fazer o devido trabalho da qual é a sua função, que é defender a causa, defender e proteger a criança e adolescente. Isso. E lembrando também que o Conselho Tutelar, tá, gente? Ele não é um órgão jurisdicional, tá? Né, Marcos? Ele Isso. está submetido à justiça, né? Ou seja, as diligências que vocês vão ter a fazer não vai ser ali prontamente, como se diz, fiscalizada na hora, né? Por um juiz. Mas depois, no discorrer, mostrar a procedência, por que vocês atuaram daquela forma. E claro que vai ser com muita seriedade, porque vai ter policiais envolvidos, vai ter promotores também envolvidos, que o Ministério Público também vai estar caminhando juntamente com vocês. E eu queria que você dissesse também um pouco a respeito desses crimes mesmo que está muito em alta contra a criança, ou seja, abuso sexual, exploração sexual, e tem aí também, né, 3 leis sancionadas também pelo o nosso ex-presidente Michel Temer também, que é a lei da infiltração também policial de forma virtual contra a pedofilia, né? A importância, eu queria que você dissesse a importância da sociedade lá votar mesmo, porque é um órgão muito direcionado a combater a pedofilia, a situações vexatórias e constrangimento contra a criança, os maus tratos. Eu queria que você dissesse alguma coisa assim que você sinta no seu coração em menção a isso, entendeu? Para as pessoas pensarem como que é tão importante se deslocar um pouquinho só, né, no dia de domingo, do seu descanso, de casa, e nesses polos direcionados, como você disse, para poder votar no conselheiro tutelar, porque é ele que vai, né, se sensibilizar, vai levar a denúncia. Então, é de suma importância essa sensibilidade e da gente mesmo se deslocar de casa para a gente poder fazer o melhor para as nossas crianças. Sim, é de suma importância. Não tem como falar que não é de suma importância. Quando nós que já temos um trabalho exercido, e como eu sempre falo, né? Como eu sempre falo, eu sou realista. Tem pessoas que me conhecem, que estão me vendo, que estão me ouvindo, ele pode entrar aqui e dizer que não é em nada que eu estou falando. Tem pessoas que estão aqui que me conhecem e conhecem o nosso trabalho. Então, eu não faço esse trabalho de ontem. Eu faço um trabalho já há muito tempo, na parte educacional e recreação. E eu já deparei na parte no qual nós fazemos recreação para ver o comportamento daquela criança, o comportamento daquele adolescente. Então, nós vemos o quê? Através de aquela criança demorar semana, por exemplo, semana para ir na escola e não vai, alguma coisa está acontecendo. Se ela não tiver doente, ou doente, um resfriado, alguma coisa, ou machucou fisicamente, alguma coisa que aconteceu, às vezes, muitas das vezes, se há o cárcere privado de que um pai, né, que 90% de agressão física ela é agredido pelos pais biológicos e eles escondem até mesmo o que foi feito naquela criança através de né, vamos dizer assim, de uma corça, né, que se fala muito, mas através de uma correção, eles agrediram fisicamente, ou seja, tem uma marca naquela criança. Então, se é uma marca no corpo, na parte superior, eles vão esconder com a blusa, vai esconder com a roupa até o pulso. Então, eles vão fazer alguma coisa para esconder aquela marca. Então, vai ficar dias ali em casa, no cárcere privado, falando com aquela criança para ela não falar, senão ela vai apanhar, senão ela vai apanhar de novo, e ela fica com aquilo ali na mente. Então, na parte física, pode até sarar, na parte física pode até sumir, mas o psicológico fica ainda naquela criança. Então, nós temos deparado muito com isso. Temos deparado nas nossas visitas, nos lugares que nós vamos, porque até então, como eu já disse no início, o educador social, ele visita a criança, o adolescente, ele visita também a família. Então, é de suma importância que nós fazemos. Às vezes eu chego no lar, enquanto aquela criança lá recuada, retraída, não quer brincar, alguma coisa aconteceu, uma ameaça ali, uma ameaça verbal, agressiva, torna aquela criança oprimida. Ela torna aquela criança oprimida. Então, nós vemos o comportamento. Eu chego no lar, a primeira coisa que eu vejo, a primeira coisa que eu começo a observar é se tem criança, se tem um adolescente, como está sendo o comportamento dele, como está sendo o comportamento dela, como é que ela está vivenciando naquele lar, como é que ela está
vivendo com a família. Então, eu começo a olhar, observar na minha parte educacional, na minha parte de educador, na minha parte de orientador. E quando eu vejo que há uma mudança, já começo o quê? Já começo a observar, já começo a interagir com aquela criança, chego mais próximo, o que está acontecendo, ela vai falando aos poucos. Mas tem umas que vai ficando com uma parte psicológica e trava aquilo ali. Então, assim, o que nós fazemos, eu quero dizer para os eleitores que estão nos ouvindo, que estão nos assistindo, é de suma importância você votar amanhã. Não tem como escolher um conselheiro se você não votar. Não tem como. Não tem como. Eu não vou falar pela minha experiência, eu vou falar naquilo que eu já tenho a prática, de praticar. Se eu pratico, eu adquiro uma experiência, porque cada caso, Michele, cada caso é um caso. Cada caso é uma experiência que nós adquirimos através de quê? Da prática. Não adianta eu estar numa mesa e dizendo que eu tenho prática se eu não vou para o campo de batalha, se eu não vou lá junto às crianças, junto à família, para ver o que está acontecendo. Então, o que eu já faço, eu já adquiro. Não entendi. É o seu laboratório, né? A comunidade. É o meu laboratório. Então, é o meu laboratório. Então, quando nós entramos no lugar, nós exercemos a parte psicológica, a parte de ver o comportamento, não só daquela criança, mas da família, como está se comportando com aquela família. Então, a gente tenta fazer o máximo possível. É como eu já disse na primeira live, eu vou retornar. Eu tive um caso que eu cheguei na casa de uma pessoa, ali estava a mãe e as 3 filhas. O que ocorreu? A filha de 12 anos, a filha de 8 e a filha de 3 anos. Elas começaram a se esconder. Elas começaram a se esconder e eu comecei a observar por que elas estavam se escondendo, porque, assim, no interior, né, eu vim no interior, a gente começa a se esconder por vergonha, mas aqui na cidade grande não, começa a se esconder por alguma coisa que está acontecendo, alguma coisa que está gravada, que está se agravando naquela atitude daquela mãe. Então, assim, eu comecei a observar. Quando eu fui lá na sua reserva de alimento, só tinha meio quilo de feijão e estava cheio de bicho. E eu procurei saber daquela criança por que elas estavam assim. Mas a filha mais velha, ela disse para mim, tem 2 dias que nós não comemos, tem 2 dias que nós não almoçamos e nem jantamos. Então, o que eu fiz? Eu, como educador, eu, como orientador, eu vi a situação, eu tive que fazer o quê? Fazer algo para que aquela família viesse sair daquela crise, daquele momento. Então, conseguimos cesta básica, depois conseguimos um empresário, nós fomos lá e eles conseguiram comprar mais alimento e ainda comprou roupa para aquela criança. E eu acompanho hoje, ela está super bem. Foi abandonado pelos pais, né? Foi abandonado pelo esposo e hoje ela está super bem, cuidando daquela criança. Hoje estão super bem. Isso que importa. A gente vê que há situações que nós podemos resolver. Então, isso é o nosso dever. Entendeu, Michele? É assim, a pessoa não vai virar um Superman, né? Mas Isso, não tem como, né? puderem fazer, que tiveram alcance, igual você disse, procurou um empresário que pudesse ajudar. E, Marcos, e o contexto também familiar hoje em si, a gente sabe que está muito mais complicado ainda. Por quê? Porque tem gente, não é julgando, mas é um adendo, tá? Que eu tô fazendo aqui, tá bom, gente? As pessoas estão muito descabeçadas para ter filho, estão tendo pouca estrutura para poder ter filho, vai tendo filho, vai tendo filho. Não tem aquela coisa assim, né? Que querendo ou não, a pessoa ficava até o final com aquele casamento. Então, é uma outra estrutura de sociedade, né? É muita gente tendo filho de forma descabeçada, de forma dispensada. Então, assim, a gente chega à mesma conclusão que são N crianças que precisam serem visitadas pelo conselheiro tutelar, ser resguardadas, precisam ser visadas. Então, mais uma vez, aí é a importância do conselheiro tutelar e da sua votação amanhã. Marcos, quando você falou que a sua preparação é voltada para disciplina e também recreação, uma das coisas também que me fez também como se diz, abraçar muito firme mesmo a sua causa, é justamente isso, porque você tem um diferencial muito grande. Quando você fala que você tem uma preparação quanto à disciplina e quanto à recreação, quer dizer que você entende de uma forma geral, de uma forma holística, integral, a criança ou adolescente. Por quê? Porque a criança em si, a gente precisa da recreação, né? Que é a criança conhecida ali de 0 a 12 anos para o ECA, e o adolescente é essa disciplina que nós precisamos, que é de 12 a 18 anos, que aí eles elaboram um conceito mesmo de normas. Ou seja, você, sendo votado, você é um conselheiro completo, porque você
entende a realidade, você vai ali na comunidade, você tem um laboratório, você já tem um projeto já em andamento, você conhece as crianças, conhece os adolescentes. Claro que cada experiência é única, igual você falou, porque é muito subjetivo, né? São pessoas diferentes, contextos diferentes. E eu acho muito bacana disso, que quando você fala que você ali domina a recreação e a disciplina, eu gosto muito disso. Eu acho isso muito legal como terapeuta, como pedagogo, acho isso muito pertinente das pessoas do seu bairro pararem para pensar, ou até mesmo aqueles que não forem do seu bairro para votar em você no 405, mas que possa pensar em uma pessoa nessas possibilidades onde eles estejam na localidade deles. Uma pessoa que tem esse viés, esse olhar, né? Que faça essa diferenciação, tem essa capacidade de ver a criança e o adolescente nessas partes. E você quer falar quanto a isso, ao seu projeto, como é o funcionamento? Sim, sim. Trabalha Quando eu disciplina? fazia, isso. Quando eu fazia o meio aberto, eu fazia o sócio-educativo meio aberto, eu via a necessidade de uma disciplina. Eu via porque aquela criança que eu via usando entorpecente, como aquela criança, aquele adolescente usando entorpecente, pegava aquela criança, abraçava aquela criança, levava para um abrigo, chegava lá, fazia o cadastro daquela criança e depois procurava a família. Nós tínhamos um trabalho como esse. Nós tínhamos um trabalho como esse e eu via que aquela criança precisava de uma disciplina. Ela não tinha em casa. E você sabe que quem usa entorpecente fica dias na rua, dias, meses, ela não tem disciplina alimentar, ela não tem disciplina para dormir, ela não tem disciplina. Tem Então, rotina, para quando ela for de fato. ela não tem uma disciplina, ela não tem. Se entrar agora numa casa de recuperação, ela lá vai ter uma regra. Então, a dificuldade, uma das maiores dificuldades daquela criança, daquele adolescente, até mesmo um jovem adulto, um idoso, quem estiver na rua, ele vai ter dificuldade, porque na rua não tem, eles dormem, se deixar, dorme o dia todo, porque à noite tem que ficar acordado. Então, eu deparei muito com isso, quando nós fazíamos o meio aberto. Pegava aquela criança, fazia o cadastro daquela criança, aí depois encontrava onde aquela criança morava, aquele adolescente. Chegava lá, os pais também eram usuários de droga. Então, usavam entorpecente. E agredia fisicamente, agredia verbalmente, e eles saíam para a rua novamente. Aí eu pensei o quê? O que eu pensei em fazer? Fazer um sócio-educativo disciplinar, aonde nós trabalhamos com eles aproximação, e aproximação a gente vai descobrindo aonde estão a raiz que ele às vezes tem ódio. Eu já tive problema com um aluno que o maior ódio, ele dizia, um dos maiores ódios existentes nele era o sobrenome. Olha, Michele, era o sobrenome. Por exemplo, Marcelo Fernandes. O Fernandes, ele não queria escrever o Fernandes no nome, porque era o bisavô que maltratou a bisavó, e da avó foi passando daqui, tataravó, e foi vindo. E aquela coisa assim, aquela raiz que foi gerando até eles agora, as crianças e adolescentes. E nós tivemos que trabalhar e com alguns deles através disso. Não só isso, estou falando, isso é o básico. Então, assim, outras coisas mais. Então, por falta de um carinho, e hoje nós tivemos aqui, ou seja, tivemos um projeto, a reunião com os pais e com os alunos. Então, fizemos uma dinâmica a respeito de quê? Será que o aluno, quando ele pegasse um envelope no qual eu escrevi algo lá dentro, será que ele entraria no desafio ou ele passaria para outro aluno? Então, muitos não abriram ali, leu e não quis passar. Porque entre os envelopes que estava escrito assim, você tem coragem de gritar bem alto que ama sua mãe? Você tem coragem de gritar bem alto que ama o seu pai e sua mãe? Se você tem coragem, chama para perto de você e grita para todo mundo ouvir. Muitos tiveram vergonha de fazer isso. Tiveram vergonha. Ah, mas por que você fez isso? Eu falei em relação a isso para tirar aquilo que estava dentro daquela criança e daquele adolescente. Porque assim, eu não fui e entreguei na mão deles o envelope, eu coloquei debaixo da cadeira colado. Então eu não sabia quem ia sentar ali. Porque até então os alunos não tinham chegado ainda, nem os pais tinham chegado. Então eu colei debaixo da cadeira e quem sentasse ali ia tirar. Então justamente foi certinho naqueles que eu estava pensando mesmo. Olha só que benção, né? Então, assim, eles tiraram, abriram ali, e aqueles que abriram não queriam abrir o envelope, ou seja, não queriam fazer o que estava escrito. Aí passaram para outro. Passando para outro, eles tinham que fazer. Se ele passou para alguém, ele tinha que fazer. Então, ele fazia com maior naturalidade.
Então, e outros não faziam com naturalidade, de abraçar o pai ou abraçar a mãe e dizer assim: mãe, eu te amo, mas eu não disse para a senhora ontem, não disse para a senhora anteontem, eu não disse para a senhora semana passada, mas a partir de hoje eu vou dizer para a senhora e vou me comprometer, não só dizer, mas também praticar esse amor que eu tenho para a senhora. Então foi uma choradeira, foi algo assim que começaram a entrar na dimensão que realmente eles precisam de um carinho. Como eu sempre falo, Michele, quando a minha filha nasceu, tinha ali 2 quilos e 46 gramas. Ela tinha lá, pequenininha, agora está com 6 anos. Mas será que o meu amor por ela, de pegar no colo e dizer assim: minha filha, você é minha filhinha, eu te amo, e agora está com 6 anos, será que vai permanecer esse amor? Será que quando ela tiver com 16 anos, 18 anos, depois que ela casou, vai permanecer? Então tem que permanecer, né? Tem que permanecer. Então esse amor ele tem que ser existente dentro do lar. E hoje, se deixar, muitos estão em extinção, está deixando de existir e não pode deixar de existir, que é de suma importância um amor do pai para o filho, dos pais para o filho, dos filhos para os pais. E não está acontecendo. Principalmente uma atitude que eu sei que você também já deve ter feito, né? A sua mãe é viva, né? Sua mãe está aí, eu vejo você sempre tirando foto com ela. Então, eu não tenho mãe, mas eu tenho pai. Mas para mim casar, Michele, eu com 28 anos, eu pedi a benção ao meu pai. Eu com 28 anos. E a minha mãe, ela faleceu, eu tinha 9 anos, como eu disse, né? Eu fiquei 2 dias na rua, morei na rua. Hoje eu trabalho com criança e adolescente por causa dela, pela chama existente no coração dela, porque ela cuidava de 320 crianças e adolescentes na cidade de Além Paraíba, onde eu sou natural, na cidade de Além Paraíba, Minas Gerais. Então, isso veio dela, está partindo para mim, e já estou incentivando a minha filha até ela, e depois, assim, vir a geração dela. Então, essa é a importância, entendeu? Então, assim, quando a gente passa para eles, a existência desse carinho que tem que ser levado dentro do lar. Porque às vezes tantas coisas que os pais fazem, o trabalho do dia a dia, chega em casa à noite, chega estressado, não dá atenção ao filho, não olha o caderno do filho, não vê como o filho está na escola, aí vai se passando o tempo e quando vai ver, vai se deparar, aí o que acontece? Tem as falsas amizades. E quando as falsas amizades vai levando para outro caminho. Porque a tendência deles mesmo, que nem, por exemplo, chega na adolescência, eles querem ser diferente dos pais, né? Por quê? Porque eles Isso. ali forjam a identidade deles. É coisa natural do adolescente. Então a tendência é sair de próximo dos pais, porque eles não querem parecer com os pais, para poder se parecer mais com o grupo com que eles escolheram, ou seja, formar sua identidade. Então, às vezes, o que parece uma rebeldia, essa desaproximação, né? Esse sair de perto, para alguns pais, o que isso como se diz, dá a entender que é um distanciamento, mas para aqueles que procuram entender mesmo o filho, estão ali na dinâmica do dia a dia, vai saber entender, diferenciar isso, né? Algo que é natural. E quando você falou que trabalhou essas questões emocionais, isso é muito importante, né? Porque aí a gente acaba constelando tudo que está na raiz ali do problema, né? O gritar que gosta da mãe, gosta do pai, realmente é muito difícil. Para você que não é um pai, não é uma mãe que fica ali todo dia, toda hora, como se diz, colocando a sementinha do amor, fazendo os bons tratos, né, dando a educação, fazendo a rotina do dia a dia. A própria rotina mesmo é uma forma de amor, né? Ter o horário para comer, ter o horário para escola, né? Dizer que ama. Então, muitos jovens realmente estão sofrendo disso, de ter essa dificuldade de gritar que ama. Porque a maioria das vezes não tem tido essa atenção dentro de casa, né? E vai gritar o quê? O que eu vou gritar? O que eu estou recebendo? É igual um pai idoso chega lá na frente e diz que o filho tem que ser aquilo que, na verdade, ele nunca foi para os filhos. Então, não tem como a gente cobrar aquilo que, de fato, a gente não foi, né? E tem um conselheiro que visa isso, essa constelação, ou seja, trabalhar aquilo que está dentro, a raiz do problema, mostrar para a família onde que está, né? A raiz daquela questão X emocional, isso é muito importante também. E, Marcos, eu queria que você Sim, sim. dissesse também a respeito de perda do poder familiar, que nem, por exemplo, a pessoa como um conselheiro familiar, se chegar ali denúncia de pessoas que praticaram crimes dolosos, ou seja, contra a vida, homicídio, né, de uma forma assim, de forma dolosa, intencional, ou seja, ou se houve também situações abusivas de relação sexual para criança, ou casos de violência ou grave ameaça, as pessoas perdem o poder familiar
dessa criança, né? Você já chegou a, como se diz, a ver alguma situação mencionada a esse fato de algum crime horrendo que tenha perdido o poder de família? Como que é? Como seria essa sua relação assim com essa criança, com esse adolescente? Seria de boa essa causa? É, aquilo que, né, é por isso que a gente precisa da nomeação, né, Michele? Que eu não sou nomeado, é o Não. conselheiro, né? Mas a gente já faz um trabalho aproximadamente igual, porque a gente trabalha em parceria e a gente vê cada caso, como eu disse, cada caso é um caso, e tem casos que eu já deparei com situações como essa e já observei, então tem situações que eu vou acionar. Eu não posso, eu tenho um limite, né? É como eu dou curso de resgate. Nós temos uma parte quente, uma parte morna e uma parte fria. Aonde vamos estar em um lugar, eu tenho que estar ali na parte fria, que eu não posso ultrapassar, que é a parte já cabe a respeito do conselheiro junto àquela situação. Eu vejo a situação, eu como cidadão, eu como da comissão, eu da sociedade, e eu vou agora acionar os órgãos de respeito, que vai É? tomar devida providência através do conselho tutelar, não é isso? Mas Então, assim, assim, já vi cada caso, sim. Sim, uhum. Mas o seu projeto, assim, é porque eu acho que eu não fui muito, né? É no seu projeto em si, mais você pequeno. já de criança que os pais já perderam o poder familiar, como que é esse acolhimento que você faz assim com essas crianças? Tem essa aproximação Não, emocional? Vocês têm um alojamento também? Como que funciona assim essa? Tem já algum projeto direcionado a assim, isso? não deparei aqui nesse caso ainda, mas assim, mas nossa base em Salvador, ela se depara com situações dessa forma e até ainda mais graves, né? Que em Salvador nós temos nossa base lá e temos uma base também agora em São João de Meriti. E aqui dessa situação aqui ainda não deparamos, mas suposta, a gente não sabe como vai ser o procedimento de novos alunos. Então, aquilo que eu te falei, cada caso é um caso, a gente tem que estar preparado para recepcionar e receber essas situações. Nós não Uhum. podemos, né, abandonar aquilo ali e fingir que não está vendo. Então, esses casos que vêm chegar até nós, como pessoas me procuram em outras ocasiões, em outras oportunidades, e aquilo que está acontecendo, a gente já leva diretamente aquele que é devido e aos órgãos que é devido, que é o Conselho Tutelar da nossa região. Então, assim, aqui não deparei ainda em situações como essa. Como eu falei na última live que nós fizemos, aqui não deparei também em situações de chegar aluno aqui, se rasgar, né, se cortar todo, né, mutilar. Lá em Salvador Então, já deparamos com isso. Aqui não. Aqui ainda não. Graças a Deus, não espero que aconteça aqui, né? E não vai acontecer. Mas, assim, e a gente tem que estar preparado para situações que possam ocorrer e nós temos como amparar aquela criança, aquele adolescente que chega junto à sua família. você gostaria de falar mais alguma coisa, Marcos? Para a gente não se estender muito? Você gostaria de deixar Sim, algumas considerações finais? O que você gostaria de falar? sim, Michele, só falar mesmo a respeito dos polos de votação, para que não fica com dúvida, né? Como eu vou falar novamente, como os eleitores daqui, né? Não sei se está dando para ver legal. Está dando para ver legal aí? Tá, né? Tá. Então aqui são os locais de votação aonde nós votamos, que são as eleições normais, né? Que vota para prefeito, vota para vereador, para presidente. Então aqui são os locais que são os eleitores. Agora aqui, os eleitores daqui vai ser designado para cá, vai ser designado para esse polo, que é o polo 1. Eu já tenho publicado, vou continuar publicando até 22 horas. Eu posso falar até 22 horas, eu posso fazer qualquer divulgação, candidatura até 22 horas. 22 horas e 1 já não posso. Tá? Então, até 22 horas eu vou estar colocando, postando aí. Então, aqui, Michele, você pode entender, aqui são os locais aonde são os eleitores que votam normalmente, que é para prefeito, vereador, que vota para deputado estadual, deputado federal, aqui. Agora, para eleição de conselheiro, vai ser aqui, no polo 1. Aqui vai ser o polo 2. Os eleitores daqui, vai vir votar agora no polo 2. Os Aham. eleitores daqui, do polo 3, vai vir votar aqui.
Então, os eleitores aqui do Polo 4 vai vir votar aqui. Então, não tem, assim, não tem dificuldade. O problema é que não é uma eleição conforme nós temos costume. É uma eleição diferenciada. Só muda a respeito disso aqui, porque muitos querem ir votar no seu local onde vota normalmente. Mas só que para algumas pessoas dificultou a distância. Então, se eu moro aqui no bairro de Comendador Soares, na Rua Formosa. Por exemplo, na Rua Formosa, o meu local de votação é no Colégio Comendador Soares, mas eu tenho que me deslocar agora lá para o CIEP 117. É um pouco distante. Então, vou ter que deslocar até lá. Então, as pessoas vendo essa situação, ela vai dizer assim, está um pouco longe. Então, por isso que eu estou dizendo, incentivando as pessoas, aquela que tem carro, poxa, mora do lado. Por que não levar aquela pessoa também para ir votar? Né? Ela pode levar aquela pessoa para ir votar. Então, aquela pessoa que mora próximo ao polo, pode dar uma ajuda lá, levar aquela pessoa, porque às vezes ela quer votar, mas à distância, ela não vai pagar uma passagem para ir, ela não vai pagar um Uber para ir. Então, assim, ela vai, se ela realmente, ela admira o trabalho daquela pessoa, ela realmente quer ver aquela pessoa exercendo um cargo de conselheiro, ela vai sim, entendeu? Ela vai pedir um apoio a alguém vai lá pegar ela lá na casa dela e levar para votar, entendeu? Então, assim, eu peço que todos que estão nos vendo, que estão nos assistindo aí nessa live, que todos venham se comover para ir lá votar amanhã. Votar, acordar cedo, 8 horas da manhã que começa, 8 horas já está lá sendo as urnas colocadas, os seus locais para começar a ser aberta, para começar a votação. Se tiver alguma coisa que não está de conforme ali, vai até aquela pessoa ali da comissão, avisa, fala, porque você tem o direito de reclamar, você tem o direito também de denunciar, tá? Se tiver alguma coisa que não vem está sendo regular, as coisas estão sendo irregular, alguma coisa que você está vendo que está fora da meretriz, aquilo que foi colocado, vai lá, reclama, denuncia, vai lá naquela pessoa, porque tem que ser tudo com norma, tudo com ordem e decência. Se é uma eleição, ninguém pode manipular, ninguém pode fazer nada. Eu falo isso, que eu sou eleitor também, não só candidato, mas eu sou eleitor. Então, assim, tem que fazer tudo com ordem e decência, tudo conforme a lei. Não vamos querer manipular, não vamos querer passar daquilo que é devido, porque vai ter promotores fazendo ronda, vai ter pessoas ali fiscalizando, e se tiver alguma coisa errada é para pegar mesmo e para tirar de cena, porque tem que ser algo bem legitimado, bem naquilo que é devido à lei, porque o Conselho Tutelar não é o município que quer colocar o conselho, é porque é regido em lei, e a lei é uma Constituição Federal, não é somente uma lei municipal, é Constituição Federal, é uma Constituição Federal. Se passar por cima da Constituição Federal, dá problema. Então, peço aos eleitores que você que vai lá votar, vê se está tudo na ordem, conforme tem que ser. Se tiver alguma coisa que você está vendo que está assim, fora de ordem, vai lá, procura alguém da comissão, conversa com essa pessoa, e eu tenho certeza, Michele, eu tenho certeza que essa eleição aqui no município de Nova Iguaçu e também todo o território nacional vai ser uma eleição de revolucionar. Vai ser uma eleição que vamos colocar pessoas que realmente fazem um trabalho e vai ter um conselheiro de exemplar que tenha realmente a sua consciência de ir para campo e fazer o devido. O que a gente quer mesmo é pessoas que se importem mesmo, né, com criança e adolescente. É pedir mesmo a Deus, orar, porque o negócio tá feio, as crianças precisam mesmo. Marcos, eu queria... Michele, antes de você falar, eu lembro que o nosso diretor aqui, ele disse assim em suas falas, e eu só não vou citar o nome dele, né, mas assim, ele disse na sua fala, lá no estudo, dizendo que a comissão, lógico, se tem alguém que seja bom, que não seja, que se a pessoa é formada em direito, que seja formada em direito, mas não estão procurando formados em direito. Eles estão formando aquele que sabe o ECA todo. Eles estão querendo realmente aquele que abraça essa causa. Só isso. Abraça essa causa da defesa da criança e do adolescente. Somente isso. E só pode, uma coisa eu falo, e só pode dizer que vai exercer um bom mandato aquele que cuida mesmo. É aquele que cuida da criança e do adolescente e arde no seu coração fazer isso. Não só pelo cargo, não só pelo aquilo que vai fazer. Ou seja, mas aquilo que tem o prazer de fazer. É isso que eu sempre coloco diante de todos.
A minha candidatura ela é aberta, o meu Facebook ele é aberto. Eu não sou agenda, vou dizer assim, eu sou uma carta. E a carta ela tem que ser lida. E o meu Facebook, as minhas redes sociais e principalmente, a minha família. A minha família pode ir na minha casa e perguntar quem eu sou diante da minha família. Se a minha esposa falar quem eu sou, se eu sou não sou aquilo que eu falo, aí acabou a minha vida, né? Eu quero mandar um beijão para minha esposa linda. Não, é uma pessoa maravilhosa. Marcos, você quer falar mais alguma coisa? Porque eu tô amando ouvir você falando, porque você fala muito bonito das crianças e adolescentes, e eu, como pedagoga, tô amando. Falei, Jesus, estou pedindo, tomara que o Marcos ganhe, porque ele é muito preparado, incumbido mesmo para a atividade, e é uma pessoa que se importa mesmo, é uma pessoa de Deus, que as crianças precisam mesmo, e nossos adolescentes. Antes de encerrar, você quer falar mais alguma coisa? Você imagina, né? Ó, não sou somente educador, mas eu tenho um lado espiritual também, tá? Então, assim, eu quero convocar todos os meus apoiadores, né? Eu tenho os apoiadores aqui, eu tenho meu marketing, né? Quero mandar um abração para o meu marketing, que me ajudou nessa campanha todinha, que é o meu marketing, é o Wilton, é um TI, né? Ele me ajudou muito na parte de divulgação, sempre me orientando. A minha psicóloga, a doutora Edith, então me ajudou muito na parte psicológica, cuidado assim, cuidado ali. Então me ouve muito. Você, principalmente, também, né? Não posso deixar de falar de você, né? Também que me ajudou muito aí, de ter essa consideração. E um dia eu quero que você venha aqui, né? Aqui no Nova Iguaçu, e está no nosso projeto também para conhecer. E se deixar, vem marchando também, tá? Vem marchando também. Aqui eu vou colocar você para marchar, tá bom? Marchar é prestar continência e incontinência bandeira. Entendeu? Polícia E, não, vou te levar, sabe para onde? Eu vou te levar para onde? Sabe onde eu vou te levar? Junto com o grupamento, eu vou te levar lá para dentro da mata, para a gente fazer um curso de resgate lá dentro. Pronto. Ó, Marco, eu sou filha de PQDT, já viu, né? Falou em mata, Então tá tranquilo. Aí, meu filho, aí não tem Tá outra bom. história. Então, assim, Michele, eu quero agradecer você, tá? Você é uma pessoa excepcional, você é uma pessoa íntegra, uma pessoa que não te conheço pessoalmente, mas através da nossa aproximação de uma live, de uma rede social, isso nos favorece muito. E eu tenho certeza que quando eu pisar aí nessa terra, que vários convites, né? A gente temos vários convites aí do pessoal da Advec, em si o pessoal daí do QGP, né? Do quartel da Guarda Presidencial. Nós temos muitos amigos do quartel da Guarda Presidencial. E aí pessoal de Planaltina, DF, então pessoal que a gente conhece que mora aí, está me convidado para a gente estar aí, e eu vou um dia para a gente estar aí, conversar com você, sentar aí com você. Está convidado por mim também. E convidar, é isso, esposa, sentar com você, seu esposo, a gente vai conversar muito. Então, assim, eu quero te agradecer também pessoalmente, né? Pessoalmente. Né? Nós não estamos longe, né? Como Deus nos apresentou, né? Que foi uma coisa muito assim de Deus mesmo, que um se identificou com o outro online, viu um trabalho do outro, de Deus mesmo. Como Ele nos apresentou como amigos, né? Como pessoas de Deus, Ele ainda vai nos proporcionar momentos que a gente possa se conhecer pessoalmente, tomar um café, eu ver sua atividade aí, se Deus quiser, com as crianças e adolescentes, conhecer sua esposa linda, sua filha, e você vir aqui também. Isso. Tá certo? Com certeza. Então, assim, eu quero mais uma vez agradecer ao Senhor, né, a Deus por tudo até aqui, porque aqui nós fechamos a candidatura, nossa live a parte de live sobre a candidatura. Amanhã nós vamos falar mais sobre candidatura, né? Amanhã nós vamos falar sobre agradecimento a Deus por tudo que aconteceu. Então, assim, isso é de suma importância. É de suma importância e eu vejo isso como uma gratidão. Isso é uma gratidão e não tem valor que pague isso que nós estamos fazendo aqui, porque eu tenho certeza que está abrindo a mente de muitas pessoas e nesse momento tem pessoas que estão nos assistindo, por exemplo, o Alan Costa. O Alan Costa é um grande amigo. Hoje, por exemplo, nós, graças a Deus, eu não quero dizer isso para gloriar o nosso projeto, mas hoje a equipe toda trouxe alimento não perecível para dar para o Alan Costa, porque ele tem um trabalho muito lindo também de levar a conscientização às famílias. Hoje ele levou cesta básica para as famílias. Então, o projeto tem a ver com o Alan Costa. Então, uma parceria com ele, porque nós trazemos cesta básica para cá, alimentos não perecíveis, aqui nós formamos cesta básica e ele leva.
junto com a cesta básica que ele adquire. Tá? Está conosco aqui. Tem também o William Oliveira. William Oliveira, servi com ele a unidade militar, lá primeiro de SUP, lá em Triagem, também está nos assistindo, também um grande amigo, entendeu? Ele, às vezes a gente caía lá a gente rolava lá às vezes no chão, que ele fazia a escala de serviço. Então ele colocava a gente lá no sábado, entendeu? A gente rolava no chão, porque às vezes colocava errado. Mas o William está nos assistindo, ele mora lá em Benfica, eu também já conheço há 23 anos. E tem outros aqui que estão nos assistindo, não está dando para ver também, mas tem várias pessoas que estão nos assistindo que são daqui, são meus apoiadores. Nós temos uma equipe de apoiadores aqui muito grande, graças a Deus, temos quase 200 e poucas pessoas como célula, que é essa célula que vai estar formando os outros, né, para nos ajudar, nos apoiar aí na candidatura. Então, tem várias pessoas. Então, você que está me assistindo, junto com a Michele, você que mora aqui no Jardim Guaçu, você que mora no Sapinho, na comunidade Zumbi do Palmares, você que mora na Rua Formosa, Rua Dublin, você que mora aqui na adjacência aqui da padaria, a padaria do São Antônio, aqui no Colégio Comendador Soares, Natividade, Luiz Silva, você que mora no centro de Comendador Soares, você que mora em Rosa dos Ventos, Ouro Preto, ali na localidade do 2º, 3º e o 4º polo, você que conhece o nosso trabalho, você conhece a minha vida, você que viu eu entrando. Michele, eu fui lá. Eu andei quase 1h30 para chegar nesses locais, andando, porque assim, eu não vou de carro, eu não peço ninguém para me levar, eu não vou de bicicleta, eu vou andando, porque eu vejo que o corpo a corpo é muito bom. Eu conheci tantas pessoas, Michele, que hoje já tem quase 20 mil pessoas que eu já conheci através de você andando aqui, andando lá. Hoje eu tenho família, hoje eu tenho pessoas que aderem ao nosso trabalho no Japão, em Portugal, eu tenho pessoas em Washington, tem pessoas em vários locais do país. Às vezes chega aqui pessoas falando em francês. Às vezes a gente começa a gaguejar um pouquinho, mas fala alguma coisa, né? Francês, espanhol, inglês. Então já começa a falar alguma coisinha, mas dá para entender, né? Então eu sei que tem um tradutor, mas pelo menos a gente vai falar alguma coisa, já dá pelo menos entender um bom dia, boa tarde, boa noite e chamar para tomar um café. A gente já fala. É a linguagem do amor, né? Então já temos muitas pessoas aí que é a linguagem do amor, né? E tem pessoas no Cairo, no Egito, tem pessoas em Israel. Então tem várias pessoas que aderem ao nosso trabalho, já estão lá e querendo vir votar em mim, Michele. Como é que eu vou fazer isso? Como é que vai fazer saindo lá do Cairo? Imagina, saindo do Cairo do Egito para vir votar aqui, não tem como, né? Então são pessoas que estão longe. Tem pessoas de Washington. Tem uma pessoa de Washington que falou que queria vir votar, ele do FBI, querendo vir para cá. É bom que você ganhou adeptos, pessoas que, né, vê a sua postura, né, ganha forma e as coisas e vai ficando onde está. São adeptos que a gente vai ganhando, né? É igual aqui, eu não quero seguidor, eu quero discípulos, vamos dizer assim, né? Quando eu falo de prevenção ao suicídio, falo de contra psicopata, de você não expor qualquer coisa, qualquer informação na rede social, porque a informação é controle, aquela coisa toda. Então, toda live que eu faça, um pouquinho de pessoa que entra, eu não quero seguidor, eu quero discípulo, ou seja, eu quero pessoas para pensar de forma saudável como eu penso. Então, assim, tem a ver com os objetivos que a gente traça, né? Então, a pessoa não pode vir aqui votar porque está nos outros países, né? Que gosta de você, que é muito difícil não gostar de você, né? Da sua família, né? Porque tem uma postura assim, né? As pessoas que fazem mesmo, acontece. E a gente vê isso e a gente se identifica, acaba gostando, e Deus acaba nos apresentando mesmo. Acaba não podendo votar porque está longe, mas a gente ganha adeptos. São pessoas que adotam a nossa postura, né? É verdade. Aquilo que a gente faz, né, se torna bonito aos olhos daquelas pessoas e a pessoa acaba colocando em prática. Acredito que eles tenham colocado muito em prática coisas. É que eu sempre falo. Né? É que eu sempre falo, Michele, não é as nossas palavras. Não é essas nossas palavras. Sabe por quê? As nossas palavras, as pessoas esquecem. Agora, o que deixa o legado para a sociedade é a nossa prática. Aquilo que a gente faz. Aquilo que a gente vai deixar para a sociedade. Então, eu poderia ficar aqui falando tudo sobre o Conselho, falar dos artigos todinho do ECA, mas o que faz a gente ser favorecido e diante da sociedade é o nosso caráter, e aquilo que nós vamos deixar de legado, aquilo que a gente faz para a sociedade. E é que isso que eu estou ensinando. A minha filha tem 6 anos. Ela já está sendo ensinada de que o seu aniversário, ela vai ser uma doadora. Ela com 8 anos, eu vou começar a dar cesta básica no dia do aniversário dela. Ela se importar com as pessoas, não se importar com si mesmo. Aquela criança sendo acostumada a se importar com si mesmo, ela por uma caneta ela vai brigar, por uma caneta.
Agora, aquela criança que é ensinada que ela pode dividir aquela caneta, ela pode dar e falar assim, amanhã meu pai me dá outra. Então, isso que a gente quer deixar para a sociedade, uma pessoa, uma criança que vai aderir isso, um adolescente que vai aderir isso. Pelo nosso projeto é assim. É nosso projeto, nós ensinamos assim. Nosso projeto, nós ensinamos a ter postura diante da sociedade. Nós temos, não sei se eu falei para você na última live, ou falamos na última live, eu tenho uma professora que eu admiro muito, que está conosco aqui, a professora Alessandra de Paula. Ela não está nos ouvindo, que ela está em compromisso, ela queria tanto ouvir hoje, mas ela está em atividade. Mas só que ela chegou aqui no nosso... Eu posso dizer que ela me dá a liberdade para dizer o que eu vou dizer aqui. Ela chegou no nosso projeto, ela é hoje professora aqui no projeto. Ela chegou no nosso projeto porque ela está terminando mais uma etapa da vida dela em relação a mais uma faculdade. Então, ela estava lá na faculdade, na faculdade pública, e então esse aluno foi aprovado, ele foi lá conversar com ela. Quando ele bateu na porta para entrar, e ele bateu na porta e ficou esperando até ela convidar para entrar. Ele não entrou. Então, quando ela convidou para entrar, ele entrou. E chegando lá no posicionamento para conversar com ela, ele ficou em pé e a cadeira lá vazia para ele sentar. Ele não sentou. Só sentou depois que ela convidou. Pode sentar. Por que você não está em pé? Todo mundo que entra aqui já senta. Ele falou assim, não, eu aprendi assim que eu tenho que me comportar diante de alguém, diante de uma entrevista. E ela, aonde é isso? Aonde é isso? Quem você aprendeu? Como é que você aprendeu? Não, eu faço parte de um projeto socioeducativo disciplinar. Então, ela veio para cá, ela só veio visitar. E aqui ela teve uma cola aqui que segurou o pé dela, que ela falou assim, eu não quero mais sair daqui. Então, assim, é a postura diante da sociedade, né? Você não vê um aluno meu xingando, você não vê um aluno meu aborrecendo os pais, você não vê. Se tiver, ele vai entrar em disciplina aqui. Entendeu? Eu não aceito nota vermelha, não aceito nota vermelha. Não aceito abaixo da média, então o aluno nosso aqui tem que estudar, nosso aluno aqui tem que passar no Enem, nosso aluno aqui com a idade para fazer SpaceX, fazer SpaceX, EPICAR, ele vai ter que estudar para passar. Então essa é a nossa finalidade, essa é o compromisso com eles, que eles têm o sonho deles, mas o sonho dele tem que ser eliminado pelo namoro. Se ele é bom namorar? Poxa, mas espera um pouco. É bom mexer no WhatsApp o dia todo? Quem disse que é ruim? Se fosse ruim, a gente não estava com o telefone na mão. Então, assim, mas tem que ter hora para tudo. Eles se perdem muito realmente por conta da falta de disciplina. E disciplina é bom. Agora, começou-se há um tempo para cá desmistificar muito o tradicionalismo, falar que o militarismo é isso, é aquilo, traz uma coisa ruim, mas não. Nós precisamos de uma rotina, nós precisamos de disciplina, porque a organização, ela parte de dentro para fora. Se a gente tem, né, Ô Marcos, se a gente tem uma rotina, se a gente tem uma disciplina, se a gente tem aquela paz, aquela tranquilidade de se organizar dentro, tudo à nossa volta passa a ser mais organizado, né? A gente passa a exteriorizar uma outra versão daquilo. Isso. Então, a disciplina... Damos prioridade, né, Michele? Damos prioridade, né? A disciplina é muito válida. Sim, Marcos, sim, é verdade. Você quer falar mais alguma coisa? Se deixar, eu vou falar mais algumas coisas, né? Não, Michele, eu quero agradecer mais uma vez, por isso, né, da oportunidade que nós estamos tendo aqui, você ter me convidado. E, mais uma vez, eu quero pedir o apoio de todos, vai estar lá amanhã, votando aí no 405, Marcos Ferreira. Você que tem dúvida, pode entrar ali na minha página, na página do projeto, o Projeto Socioeducativo Disciplinar, ver o nosso trabalho. A importância de tudo é ver o trabalho. É ver o trabalho social, ver o trabalho realizado. Então, e o trabalho é execução. Então, isso é de suma importância. Então, vota aí no 405, Marcos Ferreira, aqui do bairro de Comendador Soares. Sou eleitor daqui, sou morador daqui. Já moro bom tempo aqui no bairro. Eu conheço tudo aqui, graças a Deus conheço tudo. Conheço as entradas, conheço as saídas. Oi. Rapidinho, como que você vê essa percepção assim da mídia, sabe? De negligenciar mesmo, sabe? Fazer vista grossa, uma eleição tão, sabe, importante. Eu fico vendo assim aquele posicionamento de Criança Esperança, que acontece, tem aquele projeto, tem aquela arrecadação de dinheiro. Aí eu fico assim, gente, uma votação tão importante a nível nacional, entendeu? Que vai escolher os nossos conselheiros tutelares, as pessoas não têm a noção, a dimensão do negócio, não sabem como que funciona, os procedimentos. Eu fico assim, estarrecida. Eu como pedagoga. Agora imagina você que está sendo
né, um dos candidatos. Como que é a sua forma de ver assim essa negligência, essa vista grossa por parte da mídia? Isso deve machucar muito também, né? Essa semana, Michele, eu vi algo assim, presenciei algo, né? Que nós temos rede social Porque tanto e que fala de Marielle, não é desfazendo, mas a mulher já é, faleceu já há muito tempo. Você está me entendendo? Tanto que fala sim. disso, tanto que fala de tanta coisa de forma repetida, sendo que era um tempo que a gente podia gastar para falar sobre isso e não é se falado, né? Então eu Então, fico. assim, o que eles puderem esconder, né? A mídia em si puder esconder muitas coisas e a realidade, porque ninguém vai lá dentro de uma comunidade para ver a realidade da criança que está lá dentro, né? Sendo instruída pelo tráfico, para mais tarde, futuramente, quando ele sendo adolescente, aquela criança sendo adolescente, e sabe que há uma medida, né, as medidas protetivas e as medidas socioeducativas. E o jovem adulto sendo preso, ou seja, sendo pego com droga, ele vai ser justamente o quê? Ele vai ser preso. Então é mais fácil usar uma criança, usar um adolescente. Então eles escondem. Mas em relação à candidatura, a mídia ela tinha que divulgar mais. Ela tinha que ter uma pessoa informando, uma pessoa preparada para informar a importância da eleição, a importância da votação, a importância de estudar o candidato, a importância principalmente ontem uma pessoa me parou e começou a me entrevistar na rua. Aham. Pessoa me perguntou, começou a me entrevistar e perguntar a respeito da candidatura, quem sou eu, a necessidade. Ele falou assim para mim, você me conquistou, porque eu não vi ninguém falar o que você falou. Entendeu? Bacana. E eu falei para ele, eu falei para ele, não, eu não vim convencer o senhor. Eu não quero ser um candidato que convence o senhor. Eu quero ser um candidato que o senhor vê a realidade, a importância daquela pessoa estar lá. Porque como é que eu vou convencer o senhor? A palavra pode te convencer. Mas será Aham. que realmente eu vou fazer um trabalho que vai fazer que o senhor vai aderir isso? É. Então, por exemplo, começa assim, vou dar educação, saúde e lazer. É sempre a mesma coisa. Mas não muda nada. Então, eu não posso fazer isso. O conselheiro não pode falar que eu vou vir conselheiro, vou fazer quadra para as crianças brincar, o meu projeto agora vai ter faculdade para todo mundo. Não, eu não posso fazer isso. Eu estou Clássico. aqui, eu já estou aqui para defendê-los dentro de um projeto e estou aqui para defender a sociedade como a criança e adolescente. E como eu falei, quando nós trabalhamos com criança e adolescente, nós trabalhamos com criança, adolescente e a família. É a família, que a criança, ela não está ali, se ela sofreu um maus-trato, alguém fez esse maus-trato nela. Então, quem é esse alguém? Entendeu? Ela pode sim, né? Como eu falei, ela pode ela mesmo se mutilar por alguma situação psicológica. Mas a maioria, como eu disse, 90% das agressões físicas é onde? É os pais biológicos. E eles se escondem. E eles escondem. Então a gente tem que descobrir isso, tem que analisar essa causa e ver essa situação. Por isso que a mídia, às vezes, não mostra. Ela quer esconder certas Você coisas. fala Ela quer que a esconder, ela quer negligenciar. Ela quer colocar ali um tapete por cima e esconder na sociedade e fazer aquilo de qualquer jeito. Não, mas não é assim. Eu tenho certeza, você que está me vendo aí, você que está me ouvindo, eu entrando, eu já faço isso, e eu entrando, sendo nomeado, eu vou continuar fazendo, e ainda mais, sendo nomeado, vamos bater de frente sim. Vamos bater de frente, porque eu não tenho só o projeto aqui, Michele. Eu tenho uma comissão que faz palestra nas escolas. E eu sei a necessidade de ir lá. Porque lá nós vamos lidar agora com 18 anos, com 20 anos, né? Nós estamos lidando lá com a criança também, com o adolescente, mas temos visto a situação porque ele tem um irmão pequeno. Ele tem um irmão que é uma criança. Então, como é que ele está? O irmão, ele agride o outro irmão. O irmão soca mesmo, ele bate, ele soca mesmo o rosto do irmão no chão, ele bate mesmo. Porque às vezes o pai vai trabalhar, a mãe vai trabalhar, e o irmão mais velho cuida do irmão mais novo. E aí, como é que tá? É só o pai que agride? É emocional, só né? a mãe que agride? Não, o irmão mais velho também agride. Tem estrutura Entendeu? emocional. E às vezes esse irmão mais velho, Michele, esse irmão mais velho, ele está sofrendo também algo psicológico, porque o pai não está dando mais atenção a ele. Aham. Entendeu? Eu tive um caso aqui como esse.
Eu tive que ir lá, lógico que eu não vou se Tem intrometer na família. outro irmão, né? Esse aí que reclama da pensão, né? Isso, Seu irmão, né? isso. E aí, O irmão mais velho vai ficar, né? hierarquia, né? A pessoa tem que dar atenção ao filho tanto mais velho quanto o filho mais novo. Então, os pais às vezes não acabam não entendendo. Acho que as necessidades do filho menor são maiores que as dos filhos maiores. Então, essas são as leis do amor de Bert Hellinger, né? Do psiquiatra alemão, que ele trouxe lá o pertencimento, trouxe a hierarquia e o equilíbrio. Ou seja, o pertencimento é todos pertencer, ou seja, todos ter voz dentro da casa. Então, consequentemente, esse maior não deve ter voz mais dentro de casa. Não se chama pertencer, né? A hierarquia, quem tomou o lugar é o irmão mais novo, né? O equilíbrio ali, se dá amor, então logo não recebe. Então, assim, ele está numa colocação bem difícil mesmo. Então, a pessoa traz certas perturbações mesmo para o adolescente, que já está numa fase difícil, numa fase de descoberta, e, consequentemente, ele vai querer bater mesmo, né? Vamos dizer assim, né? Socar o irmão mais novo, né? Então, Porque, ou a seja, tá dificuldade hoje é essa, porque tudo aquilo está que se ele... passando rápido, né? O tempo passa muito rápido. Então, o pai e a mãe trabalham fora e ele, nos casos, o casal não tem condições de pagar alguém para cuidar daquela criança que é o menor, aí vai ficar com o maior. Então, e quando ele chega em casa, ela chega em casa, primeira coisa, vai Ó, na criança. Oi, meu amor, não é isso? Oi, como é que você tá, meu beijo? E deixa o maior lá. Então, eu tive um problema aqui com uma e o pessoa, um menor líder. fica só incumbido de cobrança. Aí é o que atormenta mesmo. Isso. Acaba descontando no Então, menor. cobra-se muito ele, né? Cobra-se muito o filho mais velho ou a filha mais velha. Então, assim, eu tive uma situação aqui, deparei com uma situação assim, de que o filho já estava ficando numa crise, entrou numa crise assim, de rebeldia, xingando, quebrando tudo dentro de casa, e eu comecei a observar ele. E a falta do carinho, a falta de aproximação, estava se interrompendo ali entre eles. E estava só o filho do meio e o filho mais novo. Aí eu falei assim, qual time que ele torce? Aí ele falou assim, ele torce para o time tal. Então, assim, falei assim, quando tiver um jogo no Maracanã, leva ele para ver o jogo. Então, leva o filho mais velho, vai lá, vai para a praia, se diverte, seja criança com ele. Quer dizer, já melhorou. Entendeu? Uhum. Olha só, melhorou. Porque começou a se sentir o quê? Abraçado, ter aproximação, ser amado. Então, estava se esquecendo isso. Porque, como eu falei, os dias são corridos, os dias passa muito rápido a hora, e quando vai ver, não deparou nem situação de conversar com ele para saber como é que ele está. Então, tem acontecido muito isso. E isso acontece muito, e muito. Entre 10 famílias aí, tendo 2, 3 filhos, isso está acontecendo entre 10, 8. 2 ali ainda já está levando essa consideração de ter o filho mais velho e trazer para próximo de si. Esse crescimento Tá de bom, Michele? família desacelerado, sem estrutura, aí leva a esse tipo de coisa mesmo, né? Os pais Com acabam não entendendo o certeza, filho, com certeza. não entendem o pai, e é isso tudo que nós já falamos em 1 hora. Marcos, É falamos demais. verdade. A conversa foi boa. Amém. Deixa eu te falar, já que amanhã é o Sim. dia da votação, tá? Eu desejo a você toda a calma desse mundo, que você vai precisar de calma, centralizar mesmo em Sim. Deus, para ele poder realizar aquilo que for do propósito dele, que você já tem um projeto lindo, maravilhoso, né? Independente dessa votação, desse resultado de amanhã. Então, ou seja, o chamado é esse, pronto, acabou, e você já tem ele em execução. Agora, o que vier já é lucro, vai ser mais bênção ainda, então eu desejo a você que você consiga Isso. alcançar, tá, esse cargo tão almejado, que é o de conselheiro tutelar, e que você tenha calma, e eu deixo para você também Eclesiastes 3, né, que fala lá que tudo acontece no seu devido tempo, né, tempo de chorar, tempo de sorrir, tempo de Isso plantar, aí. Há tempo, né? né, e é isso. Tá bom? Amém. Eu tomo posse. É o tempo para todas as coisas. É verdade. Então, um abraço, meu amigo. Muito obrigada. Passamos mais uma tarde aqui juntos. Aqueles que estão nos vendo, muito obrigada, né, Marcos? Quer deixar mais algum agradecimento Isso. aqui? Eu quero também. Ela entrou aqui agora, a Cris Mel. A Cris Mel entrou aqui agora. Eu estava com ela. Ela fez um almoço hoje delicioso. Tá? Um almoço maravilhoso. Hoje eu almocei aquela carne assada. A Cris Mel. Manda um abraço para ela aí, a Cris Mel. Cris, um E beijo. E ó, eu gosto de cuscuz também com ovo, tá? Quando eu for, eu quero comer o cuscuz da isso. Deise, quero comer a carne assada também.
E depois já vou pegar aí o que o Marcos já comeu na sua casa para você poder fazer para mim. Todo amor e carinho. Não, é de excelência, tá? Ela é uma pessoa maravilhosa, a Cris Mel, tem a pastora Marilena também. São mulheres assim que ficam na cozinha, se deixar, fica 3 dias lá na cozinha, fazendo comida e sem provar, né? E deixa tudo pra gente comer. Então foi uma comida, hoje foi um rango aqui delicioso, frango assado e lasanha de frango. Ou desculpa, carne assada e lasanha de frango. Olha só que coisa, que maravilha, né? E de maionese, com maionese e salada. Olha que maravilha. Então, assim, eu quero mandar um abraço para ela, uma pessoa que, quando eu faço aniversário, qualquer festividade aqui, ela sempre está fazendo uma coisa surpresa. E por que não deixar de falar, né? Mandar um abraço para ela. Quero também mandar um abraço à a Rosane Lopes também, que está nos assistindo. Michele, manda um abraço para a Rosane Lopes também, é uma apoiadora. Tá me apoiando aqui. Se deixar, fica dia e noite aí mandando nas redes sociais e compartilhando. E assim está fazendo aí um trabalho excepcional comigo aí. Eu posso ficar despreocupado aqui com meus apoiadores. Eu posso ficar despreocupado aí com os meus 1.000 e poucos apoiadores aí, que estão me apoiando, colocando nas redes sociais. Eu tenho um grupo aqui que tem 235 apoiadores, tem um outro grupo de apoio. Então, assim, pessoas estão me apoiando, estão me ajudando. E todos vocês que estão me apoiando aí, eu quero agradecer a Deus aí pela sua vida, sua casa, sua família. Vocês é tremendo aí, tá bom? Vocês são bênçãos. Eu que agradeço, tá, Marcos? Fica com Deus, fica com essa palavra de Eclesiastes 3, vai na paz e vai dar tudo certo, tá bom, meu querido? Michele, muito obrigado, tá? Um beijo no seu coração, muito obrigado por tudo. E da mesma forma que você está me abençoando aqui, eu tenho certeza que Deus está abrindo as portas para você, escancarando para você a sua casa, o seu esposo. E eu tenho certeza que Deus é um Deus que está cumprindo aí os desejos do seu coração. Tá bom? Muito obrigada àqueles que estão visitando a gente, dos outros Facebooks atrelados também, que não acusam as visualizações. O meu muito obrigada também, tá? Um beijo. Tchau, Marcos. Tchau, tchau.